Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Leonardo Santos, junto com meu inoxidável amigo, Dr. Jonadab, mais um episódio aí do nosso canal Valores e Negócios, recebendo um convidado muito especial, o Pastor Diego, da Igreja Caminho Santo, ali em Alcântara, casado com a Nívia, pai da Isabelle, Exatamente. E o é, pai também do João Felipe, mas do conhecido como Irmão João. irmão João. Em 4 meses é conhecido como Irmão João lá na igreja. Caramba, novinho, coisa boa, hein? Bom, bom demais, É. maravilhoso. Quando o meu tinha 4 meses, todo mundo dizia assim pra mim: Olha, aproveita que passa rápido, É, isso né? aí. Aí eu, pô, papo de tiozão chato, né? Então, assim, aí hoje eu sou o tiozão que fala isso pros outros. Passa rápido, é Fala que verdade. passa rápido, mas Pastor Diego, pra quem ainda não lhe conhece, né? Quem é o Pastor Diego? O Pastor Diego trabalha com o quê? Como é que é a igreja? Como é que é a visão? Fala um pouco da tua história pra gente, por favor. Bom dia, meus amados. Sou o Diego, né? Antes de ser o pastor Diego, sou o Diego, servo do Senhor, filho amado, assim como vocês também são. Alguém que a misericórdia do Senhor alcançou. Ele perdoou os meus pecados e me adotou como filho, né? Depois eu sou, como você disse aí, né? O marido da Nívia Soares. Mas não é essa Nívia Soares que vocês estão pensando. A minha é de São Gonçalo. A minha é da Subida do 15 que vai pro Jockey. Não. Isso aí. Não, mas não é essa não. A minha é de São Gonçalo. Eu sou o pai da Isabelle, o pai do João Felipe, como a gente falou aqui. Sou o pastor titular do Caminho Santo, né? Que tá ali na rua Alfredo Bach 546, no Alcântara, do lado do Carrefour. E também no Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha, na cidade de Gravataí e também lá no interior, na cidade de Pantano Grande. Tá começando agora, fez 3 meses ontem Ah, que iniciou o nosso trabalho lá também. E sou representante comercial, sou vendedor. a igreja tem 3 filiais, é isso? A igreja, ela tem no caso a matriz e duas E filiais, duas sendo que filiais. uma atua em 2 municípios em Ah, paralelo, sim, tá. tá? Que é no caso Gravataí e Cachoeirinha, que fica na Grande Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre. E Pantano Grande já é no interior, mais pro interior do Rio Grande do Sul. Pastor Uhum. Fernando Aires, que é o meu pastor auxiliar, tá lá, tomando conta lá pra gente. Por que Porto Alegre? Rapaz, eu não escolhi. Hum. Eu vou ser muito sincero pra você, eu nunca botei o pé naquele lugar. Ah, E Deus me deu aquele lugar por herança. Uhum. Coisa que só Deus faz realmente. A história é um pouco longa, mas em miúdos. Primeiro, o pastor Fernando ministrou lá na nossa igreja. era de lá? Ele é de lá, ele é gaúcho, e a esposa dele é de São Gonçalo. Aham. Ele estava na casa de uma ovelha minha, na casa do Marcelo, e eles estavam sentados conversando, e ele foi e falou assim: Eu quero visitar uma igreja relevante em São Gonçalo. Assim mesmo que ele falou. Aham. Aí tinha um grupo ali de várias denominações, várias igrejas. Aí Marcelo foi e falou assim: A minha igreja é uma igreja relevante. Aí ele foi e falou assim: Por causa da tua palavra, eu vou lá conhecer a tua igreja. Olha só, hein? Aí ele foi. Aí nisso que ele chegou lá, eu conheci e tal, ele ia ficar mais uns dias. E eu senti no coração de convidá-lo para ministrar. Ele foi num domingo, e eu chamei ele para ministrar numa quinta-feira. Ele ministrou numa quinta-feira e tal. E fizemos ali uma amizade. Começamos a se falar. Deus realmente nos uniu naquele momento, porque muitos pregadores já foram no Caminho Santo, e o meu convívio com eles é pouquíssimo. Mas no caso do pastor Fernando, não, houve ali uma conexão. E conforme o tempo foi passando, a gente se falando, ele ficou muitos anos na igreja que ele fazia parte lá no Rio Grande do Sul, que era uma igreja chamada Eleve Brasil, é ainda uma igreja que tem Eleve Brasil, e findou o tempo dele naquela igreja. Acabou o tempo dele lá na igreja, um dia ele me chama no Zap, e ele viu uma frase que Deus me deu, que está escrito tem no outdoor lá na frente da igreja, tem vários materiais que a gente vende, que está escrito assim: Caminho Santo, uma igreja que nasceu por sua causa. Foi uma frase que Deus me deu. Sim. Aí ele me chamou e falou assim: Pastor, a gente está com um grupo de cuidado, que eles chamam célula lá de grupo de cuidado. A gente pode usar essa sua frase, uma igreja. Essa frase mexeu comigo, gostei muito dessa. Eu falei: pode usar, tudo bem. Aí passou mais ou menos um mês. Ele manda mensagem para mim e falou assim: Pastor, eu preciso falar com você. Eu falei: O quê? Eu tô há 3 dias ouvindo uma voz dizendo para mim assim:
Caminho Santo Church, Pastor Diego. Caminho Santo Church, Pastor Diego. Eu acordo de madrugada, uma voz fala comigo. Caminho Santo Church, Pastor Diego. Já tá treinando, não aguento mais isso. E ele orou ao Senhor junto com a sua esposa. E ele falou comigo o seguinte: pastor, eu não tenho dúvidas. Porque eu saí do ministério de onde eu estava. Eu completei o meu tempo lá. O meu apóstolo me abençoou. E eu vou começar o meu ministério. Ele recebeu alguns convites de 2 denominações bem conhecidas. Mas o coração dele não ardeu para poder iniciar esse ministério. São ministérios bem grandes, bem relevantes mesmo, tá? Aí ele falou isso comigo, e eu falei, rapaz, por mais sobrenatural que seja isso daí, eu vou orar. Isso é muito sério, porque ele falou comigo assim, eu queria levantar a bandeira do Caminho Santo aqui no Rio Grande do Sul. Falei, rapaz, isso não estava na minha programação não, nem imaginava isso daí não. Mas você tá falando, eu preciso orar. Me dá uns dias aí para orar. Rapaz, acho que o homem ficou sem dormir uns 4, 5 dias, porque foi o tempo que eu fiquei orando junto com a minha esposa. Porque até quando eu aceitei estar à frente do Caminho Santo há 6 anos atrás, eu fiquei meses orando até aceitar. Então a gente não pode tomar esse tipo de decisão se a nossa esposa não estiver junto com a gente. Porque vai mudar a nossa rotina, vai envolvê-la, né? Nós somos um só. Então, ainda que Deus nos coloque como cabeça, a esposa está do nosso lado para nos ajudar em decisões assim. Sim. Aí eu orei junto com o Nívia e a paz veio no meu coração. Veio uma alegria também. Aí eu chamei o pastor Fernando no dia 4 de janeiro. Fizemos uma chamada de vídeo e disse para ele que ele poderia iniciar lá o Caminho Santo lá no Sul. O cara só faltou soltar fogos lá. Por quê? Por causa da visão. Por causa da visão do Caminho Santo. A nossa visão lá, uma visão muito simples, né? É uma visão de buscar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Eu tenho o objetivo de formar pessoas que não são interesseiras, mas que são interessadas no Senhor. Eu falei para Deus assim, quando eu aceitei o desafio de estar à frente da igreja, né? Eu falei para Ele assim, o que que eu vou te dar? O Senhor já tem tudo. O que que eu vou dar para um Deus que já tem tudo? E eu falei para Ele assim, Senhor, eu quero juntar o maior grupo possível que sai das suas casas e vai para a igreja só por sua causa. Ainda que o Senhor abra a porta, ainda que o Senhor cure, ainda que o Senhor faça milagre, esse não pode ser o nosso real motivo de estar na igreja. A gente não vai para a igreja para assistir culto, a gente vai para a igreja para prestar culto ao Senhor. Então a gente está ali por causa dele. O que a gente martela lá na nossa igreja, e foi isso que atraiu o pastor Fernando, é que a gente fala o seguinte, que a gente pode ter tudo nessa vida, desde que Jesus seja o nosso bem maior. Então assim, desde as criancinhas, as pessoas de mais idade, isso é uma coisa que está na ponta da língua. Então essa visão atraiu o pastor Fernando. Aconteceu esse processo todo que eu falei com vocês. E completou agora 3 meses. A igreja, graças a Deus, praticamente toda semana tem alguém se filiando à igreja. Não temos ainda uma sede. Está acontecendo na casa de uma irmã lá em Gravataí e na casa de uma outra família lá em Pantano Grande. Mas a igreja está acontecendo. O corpo de Cristo realmente está se movimentando e está fazendo a obra lá. Mas foi assim. Mas como é que você chegou no Caminho Santo? Ou seja, lá No Caminho Santo, o que acontece? De outra igreja? O que acontece? Eu fiz parte de uma igreja chamada Projeto Semear, que ficava ali no Coelho. Na verdade, eu fundei essa igreja junto com o meu pastor, o pastor Zé Luiz. Foi o pastor que fez o meu casamento. A gente começou na sala da casa dele. Tava Você ele... é de lar cristão? Você já nasceu no lar cristão? Não nasci em lar cristão. Se converteu aí no quantos anos? Eu me converti com 7 anos de idade. Porque com 5 eu tive meningite. Só que eu tive a meningite do pior grau. A gente soube aí do filho da Istla, né, que veio falecer com meningite. A que eu tive foi daquele tipo. Eu fiquei internado no hospital do Caju. Na verdade, o que aconteceu? Eu cheguei a dar 42 graus de febre. Esses pais não eram cristãos? Não. Meus pais foram se converter em pouco tempo. Eu estava em casa, uma febre muito grande. Perdi o movimento das pernas. Minha mãe foi me dar banho, eu não conseguia andar. Não conseguia ficar em pé. Ela foi no posto, eu sou criado lá em Cabuçu, lá em Itaboraí. Sim. Minha mãe deu um jeito de falar com a médica, ela, doutora Maria Auxiliadora. Chamou, ela foi, me examinou, viu que eu tava com rigidez na nuca. Ela, opa, isso é meningite. Chamou a ambulância me levou lá pro hospital do Caju, nem tem mais esse hospital, parece que já fechou. Me levou pro hospital, viram que era meningite. Disseram pra minha mãe, por questões de hora, talvez não daria tempo. Porque as meninas estavam muito inflamadas. Tava muito inflamada. Resumindo, fiquei 15 dias internado.
Meu pai perdeu 1 quilo por dia. Situação muito complicada. Sendo que faltando 2 dias para poder eu sair, receber alta, Deus me curou, tô aqui. Aconteceu uma coisa muito sobrenatural. Eu tava conversando com meu pai e com a minha avó, pai de mãe, vovó Céia. E eu tô conversando com eles aqui e falei assim: ali, pai, você tá vendo quem tá ali, pai? Ele quem, meu filho? Ali, pai, tá me olhando ali. Ele quem? É Jesus, pai. Ele tá olhando pra mim, ele tá rindo pra mim, pai. Você nunca tinha nem pisado numa igreja? Nunca ouvi a palavra Jesus. Eu fui criado, né? O meu pai e minha mãe, eles têm que ter maturidade pra ouvir, caso eles ouçam esse podcast. Eles sabem que eu fui criado no meio de palavrão, eu fui criado no meio de bebida, eu fui criado num ambiente muito ruim. Eles não tinham Jesus ainda. Então o meu ambiente foi um ambiente muito pesado que eu fui criado. O máximo, meu Deus, que virou muito mais um jargão do que uma adoração, né? Enfim. Então não tinha esse tipo de referência, nunca tinha ido em igreja, nada disso. E falei pra ele que eu tava vendo Jesus ali. Eles não entenderam nada. Eu falo isso com a minha avó chora até hoje quando ela fala disso daí. E fui pra dentro do quarto. Aí eu vou falar algo pra vocês que eu lembro assim perfeitamente. Eu tive um sonho. E nesse sonho, o teto do hospital, ele se abre como se fosse uma comporta. E nisso que esse teto se abre, desce um homem todo de branco, uma roupa toda de branco, com uma mão tão bonita. E ele colocava a mão na minha cabeça e começava a falar umas palavras num idioma que eu não sei explicar pra você. Só que não era igual língua estranha. E também não era como um inglês, um espanhol, um russo. Nada que eu não sei reproduzir pra você que idioma era aquele. Mas ele falava de uma forma que eu não entendia. Ele falava aquilo ali, depois ele tirava a mão. Aí ele subiu e o teto do hospital se fechou. No outro dia fizeram os exames das minhas meninges. E é como se nada tivesse acontecido. Eu estava completamente curado. Passou mais ou menos 1 ano e pouquinho. Meu primo Rodrigo me chamou para ir na igreja congregacional de São José. Isso com 7 anos eu fui para a igreja. Aí eu não me lembro, acho que era o pastor Rosimério, ele tá até na Espanha hoje, pastor Merinho, conheci com o pastor Merinho. Ele fez o apelo, aceitei Jesus, recebi Jesus aquele dia. Com 12 anos eu me batizei e com 14 para 15 desviei. E fiquei aí até quase 22 anos no mundo aí, aprontando muita coisa. Até que teve um dia, eu tenho até uma cicatriz aqui, ó. Eu tomei uma coça lá em Cachoeira de Macacu. E tipo assim, eu desviei com D maiúsculo, tá? Desviei D maiúsculo, assim, aprontei bastante. Aprontei muito. Eu entrei em coma alcoólico pelo menos umas 3 vezes. Me envolvi muito com essa questão, né? Me envolvi muito com questão de mulher, bagunça, bebida, essa coisa toda. Mas aí aconteceu esse lance aí dessa coça que eu tomei. E teve um dia que eu tava sentado num domingo bebendo. Era um domingo, olha só que treva. Um domingo, 4 horas da tarde, chovendo, você sozinho bebendo. O cara só pode estar endemoniado. Nossa. Rapaz, não tem como. Sabe aquele troço chato? Não tinha nada, aquele troço, sabe, terrível. Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, não é possível. Deus não tem isso aqui para mim, não. Cara, que vida mais ou menos miserável, não pode. Aí, eu falei assim, cara, eu vou na igreja. Peguei o ônibus, fui na Igreja Batista de Largo da Ideia. Rapaz, cheguei lá, tava tocando um louvor. Louvor Já Estou Crucificado, Fernandinho, ó. Isso tem muito tempo. Aí a letra do louvor, cara, assim, falou demais comigo. Porque tem uma parte do louvor que fala assim, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Aí quando fala assim, Cristo vive em mim, aleluia. Aí o cara que tá ministrando, ele falou assim, diga pra você, Cristo vive em mim. Eu, Cristo vive em eu. Sabe aquela coisa de desacreditar? Em mim? Cristo vive em mim? Ele vive nessa podridão aqui? Eu falei, não é possível. Eu chorei. E naquele dia eu me entreguei. E firme até hoje. Pra glória de Deus. Eu já tô com 38 anos, vou fazer 39 agora. Então já são muitos anos já firme na presença, graças a Deus. Eu tinha encontrado o pastor Emerson, ele estava retomando o ministério dele. Por quê? Porque lá onde é o Caminho Santo hoje, lá era uma fábrica de tapete personalizado e também estúdio de gravação que o Alexandre, que está comigo até hoje, trabalhava. Só que faliu. Quebrou o lugar. O pastor Emerson acabou fazendo como geralmente a gente faz, né? A gente quebra, a gente olha para Jesus, aperta, a gente olha para Cristo, né?
Não deveria ser dessa forma, mas é uma das formas que mais acaba funcionando. Então ali iria iniciar o ministério. E já seria já o terceiro ministério que de começo eu estaria junto. Que eu falei assim, caramba, eu nunca vou pegar uma igreja que já tá andando, vai ser sempre no início, vai ser sempre aquele perrengue do começo. Mas eu entendi que seria assim. E eu conversei isso com o meu pastor, o pastor José Luiz, falei, não vou ficar aqui mais, porque eu vou, do mesmo jeito que eu ajudei o senhor aqui a iniciar, vou estar ajudando o outro ministério. E fui lá ajudar o pastor Emerson. Eu contando até essa história para ele, ele entendeu que até essa minha atitude, que não foi assim, querendo ser pastor, querendo, acho, não. Foi totalmente involuntário. Ainda que ele fosse me consagrar pastor, eu ia sair, então eu teria que avisá-lo. Não poderia ser pretencioso com isso. Aí eu fui lá com ele, nós iniciamos o ministério. Passou alguns meses, ele me levantou a... Aliás, passou um ano e pouco, mais ou menos, ele me levantou a pastor. E 2 meses depois, Leonardo, ele chega pra mim e fala assim, rapaz, vou te falar uma coisa. Isso aqui não é comigo, isso é com você. 2 meses depois que ele me consagrou a pastor. Rapaz, não sabia fazer um enterro, não sabia fazer uma santa ceia, não sabia fazer nada dessas coisas. E ele falou isso comigo. Eu falei, não, pastor, peraí, você tá maluco, pastor? Não é assim não. Eu falei, deixa eu orar. Aí eu fiquei 6 meses orando. Orando e se preparando, né? 6 meses orando. Por quê? Porque não era só pelo desafio. Mas é porque quando eu conversei isso com a minha mulher, ela, o que? Você tá doido? A gente não sabe fazer nada. Você é à frente da igreja, o pastor presidente. Não, que não sei o quê. Pá, minha mulher não queria. Aí ficou aquela luta. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? O que eu faço? E orando. Aí eu visito uma igreja em Itaboraí. Uma igreja chamada Ebenezer. Que fica bem ali, antes do centro de Itaboraí. Uma igreja muito grande, talvez seja a maior igreja de Itaboraí. Pastor Luiz Carlos Barreto. Eu fui lá, prestei culto ao Senhor lá naquele dia. E quando tava acabando o culto, falei com o Nívia assim, falei, amor, vou falar com esse pastor aí. Aí ela, fala com ele. Falei, não vou falar não. Ela, vai, agora você vai. Que minha mulher é uma benção. Não, agora você vai. Aí, acabou, entrei naquela fila lá pra falar com ele. Todo tímido, cheio de vergonha. Eu falei, opa, boa noite, pastor. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meu nome é Diego, também sou pastor. E eu tô pra assumir a minha igreja lá como pastor presidente agora. Eu queria que você me desse um conselho. Não sei quando isso vai acontecer, mas tá pra acontecer. Eu queria só um conselho, não quero tomar seu tempo. Que, tipo assim, eu tenho pavor de ser invasivo, sabe? Eu tenho pavor dessas coisas. E eu falei assim, me dá só um conselho, não precisa nem orar por mim, não. Coisa rápida. Ele foi, parou, me olhou assim, de cima a baixo, assim. Ele, não. Vem aqui amanhã. Amanhã tá tranquilo pra você? Falei, tá ótimo, amanhã tá tranquilo nada, cheio de coisa fazendo do dia. Falei, tá tranquilo, pastor. Ele, que horas? Ele, 8h30. Rapaz, cheguei lá 8h30, o homem tava me esperando. A secretária dele falou assim, ó, pastor Luiz já vai te receber já. O cara foi me recebeu. Fiquei 2 horas dentro do gabinete com ele. Ele me contou a história da igreja Ebenezer, me contou a história da vida dele. Foi um tempo muito precioso. E quando acabou aquilo ali, ele falou pra mim assim, como é que é o nome da igreja? Eu falei, Caminho Santo. Ele, pode ir. Pode ir, que Deus é contigo, que eu tô olhando pra você, eu tô me vendo quando eu comecei. Então você pode ir. Cheguei em casa, falei isso com a minha mulher, não quis dizer nada, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ficar isso daí? Aí teve um dia que ela saiu pra ministrar numa igreja. E Deus foi e usou uma pastora e falou pra ela coisa que só ela e Deus sabia. E ela não teve como negar. Porque era Deus puro. E eu tô deitado no sofá lá de casa com a Isabelle, com a minha filha dormindo. Eu acordo com ela me beijando, chorando. Ai, pode marcar a posse, amor. Eu entendi que é de Deus, a gente vai junto, vai ser difícil, vai ser complicado, mas a gente vai. Aí eu fui, chamei o pastor Emerson e falei pra ele assim, falei, pastor, se nesses 6 meses o senhor entendeu de forma mais clara que é pro senhor estar à frente da igreja e não eu, não há problema nenhum, eu continuo te auxiliando aqui. Mas eu já conversei com a minha esposa e eu posso assumir a igreja agora. Ele, nada mudou. Aí ele foi, marcou a posse e nós assumimos a igreja. Isso vai completar agora no dia 26, vai completar 6 anos que eu estou à frente. Mas o Caminho Santo, no total, eu até tinha essa dúvida para poder saber o tempo da igreja, e chamei o pastor Zé Wedson, que esteve aqui com vocês. E falei, pastor, quando que a igreja começou? Quando eu legalizei?
Sim. Quando mudou o nome, quando eu assumi, ele, não, filho. Que ele fala assim, né? Ô, filho. Ô, Aquele jeito dele. filho, não, filho. Ele, não, filho. Desde o dia que vocês pela primeira vez se reuniram, ainda que eu não tivesse prédio, não tivesse registro legal, a partir do momento que vocês se reuniram naquele lugar para prestar culto ao Senhor, ali já começou a igreja. Ah. Não aqui no plano físico, mas no mundo espiritual já acontecia uma igreja. Então já vai no total de tudo já para 8 anos. Você falou aí num momento da tua conversa, né? Da tua exposição. Você falou um negócio de ser bom na ideia e tal. Eu já sei que você trabalha com vendas. É, Você sim. acha que o vendedor precisa ser bom na ideia? Como é que é esse seu relacionamento ministerial, trabalho secular? Como é que é?